Vamos abrir em Atos 20:35. Atos 20:35. Glória a Deus. Paulo, quando fala aqui, ele estava em viagens missionárias e não parou de andar de um lado para o outro. Só sei ler este Atos 20, 21, vê-se que Paulo não parou de pregar o Evangelho. Eu quero-vos mostrar o que ele disse. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Temos que ver qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Temos que ver que é da vontade de Deus nós fazermos algo que nos beneficie a nós e aos outros também. Muitas das vezes não percebemos as circunstâncias que vêm até nós e porquê que vêm. Mas cabe a nós fazer alguma coisa. Cabe a nós cumprir a palavra de Deus para que sejamos abençoados, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A palavra de Deus diz: dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Vamos semear em nome de Jesus. Ainda com Obrigado, alegria, Pai, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Amém. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que de nada vamos ter falta de coisa alguma. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Mateus 6,14. Não era isto que Deus tinha colocado no meu coração, mas é isto que Deus quer agora. Mateus 6,14. Mateus 6,14. Toda a gente quer a glória de Deus e a presença de Deus nas suas vidas. Toda a gente.
Eu não acredito que não haja aquele que ama a Deus e serve a Deus e busca a Deus, não quer. Mas veja, depois de Jesus ensinar como orar, ensinar o Pai Nosso, logo a seguir, diz aqui no versículo 14: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Neste planeta, enquanto vivermos, isto vai ser constantemente. Isto vai ser constante. E se você vir alguém que não está a perdoar, por favor, não aponte o dedo. Porque mais duro juízo vem sobre si. Nem toda a gente tem o mesmo tempo. E nós temos que entender isso. Não é fácil às vezes perdoar. Eu sei. Sei o que é que eu estou a dizer. Só com Deus. Mas também ao fazermos, nós libertamos-nos de uma carga que estava a vir sobre nós. Uma maldição que estava a vir sobre nós. Porque se Deus não nos perdoa, Ele tira a sua proteção de nós. E tirando a proteção, imediatamente vem o diabo para nos atacar. É assim como você andasse na rua e estivesse rodeado de guarda-costas quando anda na rua. Quando você não perdoa, os guarda-costas desaparecem todos. Você fica sozinho. Você deixa de ter proteção. Eu tenho visto muitas das vezes para a cura se poder manifestar, eu tenho que levar as pessoas a perdoar os outros. Não perdoar é um impedimento muito grande para a bênção. Eu lembro-me que eu orei por pessoas e a pessoa não foi curada. E eu achei aquilo muito estranho. E eu sorri para a pessoa e disse: vamos perdoar os outros. E levei a pessoa a perdoar os outros. Quando ela perdoou, logo a seguir, orei por ela outra vez. E ela ficou curada. Às vezes não é fácil quando nos magoam. Às vezes não é fácil quando nos fazem coisas que têm lógica nenhuma. Mas entenda a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus era para abençoar a cada um de nós. E se nós não perdoarmos, Deus não nos pode abençoar. Só se imaginar que Deus podia fazer a cada um de nós por causa dos nossos erros, daquilo que fazemos errado. As palavras que às vezes falamos que não devemos falar. As asneiras que dizemos. A raiva e a revolta que falamos às vezes. Você sabe que eu fui guarda noturno. Durante 32 anos fui guarda noturno. E eu percebi que para andar com Deus eu tenho que mudar a minha forma de estar. Tenho que me ficar quieto e sossegado. E eu orei a Deus: Senhor, faz-me que eu fique quieto e sossegado. E Ele disse-me: não posso por causa da tua profissão. E eu entendi, porque, claro, minha profissão teria de ser um pouco mais duro em algumas circunstâncias.
Mas depois que eu saí do guarda noturno, eu disse: Senhor, arranca de mim toda a raiva e toda a revolta. Arranca de mim, Senhor. Tira de mim. O que é que tem acontecido? De vez em quando há circunstâncias que fazem disputar tudo isso. E o que é que eu tenho que fazer? Orar. 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 Ainda hoje, ainda estava deitado e Deus estava-me a mostrar. Tu queres que haja mudança na tua vida? Começa a moldar tudo à volta de ti. E mostrava-me um barro e com as mãos que moldavam o barro. E fazia isso o que queria. Como é que é isso? Através da oração. Orando, orando, orando a todo o tempo. Orando a todo o tempo. Portanto, é da vontade de Deus você perdoar. É da vontade de Deus para que você possa ser abençoado, você perdoar. Porque senão você está a levar uma carga ou vai prejudicá-la a sua vida. Veja o que é que está escrito, se porém, no versículo 15, se porém não perdoais aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. E acredita em mim. Você pode dizer, mas eu não fiz nada. Basta estar a dizer isso, você já está a pecar perante Deus. Mas eu não pequei. Como é que você sabe que não pecou? Você sabe que não pecou. Eu sou sincero, eu não sei. Porquê é que acha que eu, cada vez que inicio uma reunião, eu estou a orar? Eu posso ter tido um pensamento em que deixei esse pensamento continuar na minha cabeça e eu acabei de pecar contra Deus. E falei alguma coisa que não era digna diante de Deus. Eu pequei contra Deus. Você não perdoar aos outros, Deus não perdoa as suas ofensas. Portanto, esta é uma introdução para você entender a vontade de Deus para a sua vida. E ouça, e acredite em mim, se você não fizer isto, você vai ser prejudicado em tudo. Ouça, não é maldição, é prejudicado em tudo. Você está a me ouvir? Você vai ser prejudicado em tudo. Você não perdoar os outros. Não foi por acaso que foi logo a seguir ao Pai Nosso. Se você vir, veja aqui o versículo 13. Não nos induz à tentação, livra-nos do mal. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isto foi logo a seguir ao Pai Nosso. Ensina-nos a orar. Depois de ensinar Jesus a orar, disse, ouçam, mas há um condicionante, há um problema. Vocês não perdoarem aos outros. Não importa o que é que vocês oram, não importa o que é que vocês fazem, não importa que possam fazer tudo. Vocês não perdoarem a alguém, vão ter problemas graves. Então não nos vamos esquecer disto nunca. Eu expliquei que é impedimento à bênção, é impedimento que as coisas venham para a vossa vida, é impedimento à cura. Eu não é a primeira pessoa. Eu tive inveja e eu orei por uma pessoa e eu orei por ela e nada aconteceu. E eu disse, isso é impossível. A pessoa fica a olhar para mim e eu disse, eu conheço o meu Deus. Ele é um Deus que cura. Logo a seguir, eu orei com a pessoa. Vamos libertar perdão. Orei com ela para eu libertar, ela ficou em lágrimas, começou a chorar. Orei por ela e a dor desapareceu. Vamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas.
Agora, depois desta introdução, vamos abrir em Romanos 10:12. Romanos 10:12. O título é Não há diferença. Muitas pessoas, às vezes, culpam-se elas próprias por circunstâncias e pensam que por causa disso não estão a ser abençoados. Vamos entender uma coisa. Você, quando é perdoado, não é perdoado porque você fez alguma coisa digna de perdão. Você é perdoado porque Jesus foi à cruz em seu lugar. Você é perdoado porque Deus o amou primeiro. Posto isto, vamos entender qual a vontade de Deus. Muitas pessoas pensam, e às vezes quando ouvem certos pastores falarem, pensam, não, este é um homem abençoado por Deus. Este é um homem coisa, ele é diferente, é coisa. Entenda uma coisa. Deus não faz exceção de pessoas. Veja o que está aqui escrito. Romanos 10:12. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor de todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero explicar um pouco deste versículo, para você poder entender. Velho Testamento. O Velho Testamento é a Bíblia, mas não é a Bíblia judaica completa. Eu quero que você entenda que Jesus nasceu israelita. Ele próprio vim para os meus, mas os meus não o receberam. Ele nasceu no meio israelita, foi criado como um israelita e foi a primeira pessoas onde foi pregado o Evangelho foi no meio dos israelitas. Israelitas são o povo escolhido por Deus, já desde o tempo de Abraão. Você é que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque em Jacó, o nome de Jacó foi mudado para Israel. Então entenda, mas este foi o povo na altura escolhido por Deus. Jesus andou no meio deles, pregou o Evangelho. Alguns o receberam, creram nele, mas também o crucificaram. Homens influenciados pelo diabo crucificaram Jesus. Mas entenda uma coisa, tudo isto fazia parte do plano de Deus para a salvação não só dos israelitas, mas do planeta inteiro. Houve num livro, você se calhar nunca deve ter ouvido, você sabe que se metem ratoeiras para apanhar ratos, correto? Há gateiras para apanhar gatos. E este pastor deu o nome e chamou-lhe sataneiras. São armadilhas que Deus faz ao diabo para poder fazer o diabo o que ele queria. O diabo pensava, agora eu vou destruir o Filho de Deus. Entendeu? Agora eu vou destruir o Filho de Deus. E quando Jesus morreu crucificado, maldito, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, ele foi amaldiçoado na cruz. E o diabo pensou, agora eu venci. Mas ao terceiro dia, o poder do Espírito Santo, Jesus ressuscitou e veio a ser a maior explosão que este planeta alguma vez viu. Ainda agora,
o Evangelho de Deus, de Jesus Cristo, é pregado. Então, por isto, esta palavra, não há diferença entre judeu e grego. Porque veio para os judeus. Jesus nasceu judeu. E ele veio para os judeus. Mas depois, perante a vontade divina, foi espalhado para toda a criatura, para os gentios, do qual nós somos. Porque a vontade de Deus é que todos salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, posto esta explicação, você tem que entender, porque há muita gente que às vezes agarra e culpa-se ela própria por alguma coisa que fez. Agarra-se e acha-se que é menor que alguém. Entenda uma coisa. O que você faz toda a diferença. O que você diz faz toda a diferença. E se há homens e mulheres que atingiram um determinado patamar, é porque nas suas vidas decidiram mudar. E o que você tem que fazer é essa mudança. Cuidado com o que você fala. Cuidado com as palavras que você diz. Se você tem alguma coisa que está errada no seu corpo ou na sua vida, por favor, não fale. Falar só atrai mais problemas. As suas palavras são sementes que vão trazer benefício para a sua vida ou maldição para a sua vida. Cada vez que você fala acreditando o que está a falar, você está a semear para a sua vida. E normalmente, quando nós contamos alguma coisa que não nos agrada, alguma coisa que nos aconteceu de mal, alguma coisa que nos está a prejudicar, nós falamos com raiva e revolta, acreditando no que nós estamos a falar. O que é que acontece? Você está a trazer maldição para a sua vida. Posto isto, o que é que você deve fazer? Arranje uma forma de meter um cadeado na sua boca para você falar menos. Ou, entanto, se falar, fala bênção, não fala maldição. Cada vez que você vir alguma circunstância chegar até si, cada vez que você vir uma dor chegar até si, fala o que é correto. Obrigada, Pai, que eu estou curado em nome de Jesus. Obrigada, Pai, que tudo o que me tentam fazer virão a mim por um caminho, mas fogem a mim por 7. Nenhum mal me cederá, nem praga alguma chegará até mim no nome de Jesus. Você tem que falar a palavra de Deus, tem que falar o que é correto para a sua vida, para você ser abençoado. E esses homens e essas mulheres que você vê que estão a ser abençoados, eles mudaram a sua forma de falar, mudaram a sua forma de agir. De tal forma que os outros veem isso. Eu dou-lhe um caso de uma pastora muito conhecida, uma pregadora internacional, e essa pregadora tem um caráter muito forte, mesmo muito forte. E ela foi com o marido, e o marido é muito dócil. E ela é que prega, o marido não prega. E ela foram jantar a um restaurante. E quando foram jantar a um restaurante, estavam os dois sentados e a empregada, sem querer, derramou líquido, não sei se água, se outra coisa, sobre as calças do marido. Ela ficou quase que a deitar fumo, mas não disse nada. O marido disse, não há problema nenhum, tudo bem. A senhora trouxe panos para limpar, fartou-se de pedir desculpas, mas ele limpou-se, está tudo bem, disse o marido. Ela não disse nada, a pregadora não disse nada, mas por dentro ficou. Quando acabaram de jantar, quando deslocavam-se para sair, a empregada chega ao pé dele e diz assim, eu te peço desculpa pelo que eu fiz, não foi com a intenção. Mas
perante o que aconteceu, eu também queria ver a vossa reação. Então esta empregada também era cristã, conhecia-os a eles e esperou para ver a reação deles, se era uma reação digna ou não. O que é que você acha se Deus não faz o mesmo connosco? E espera para ver as nossas reações. Claro que há diferença entre as coisas, há diferença entre uma pessoa que faz sem querer o que acontece e outra pessoa que sabe o que fez e sabe que errou. Quando a pessoa sabe que errou, tem que ser chamada a atenção. Claro. E ouça, e segundo o que eu aprendi, chama-se uma, duas vezes, a terceira já é abusar da sorte, a quarta já não há hipótese. Eu quero que você entenda que nós somos de Deus, pertencemos a Deus. Mas se nós não estabelecemos regras, nós não somos nada. Se em sua casa você não estabelece regras com os seus filhos, você não é nada. A Bíblia diz que nós temos de ter os nossos filhos em total submissão. Quer dizer que temos que andar com o chicote atrás deles? Não. Eles têm que entender os limites. E têm que entender que têm que fazer como nós queremos. Porque nós vamos ter de dar contas a eles, a Deus por eles. Portanto, não há diferença para Deus entre judeu e grego. Não há diferença. Há diferença, sim, aquilo que agarra, confessa Jesus como seu Senhor e Salvador e aquilo que não faz, não confessa. Agora entenda uma coisa. Mas do juízo vem sobre aqueles que são de Deus. Eu, ao princípio, não percebia isto. Não percebia, mas eu aceitei Jesus e parece que algumas coisas parece que não estão a funcionar. Algumas coisas parece que está-se tudo a voltar contra mim. O que eu não entendia, o que eu não percebia, é que eu tenho que tomar uma decisão. Há coisas que precisam de ser mudadas em mim para eu poder ser abençoado e continuar na família de Deus. Você não pode, ouça, você não pode andar com Deus e continuar a ter imagem, cultura. O que é que eu vos falo de imagem? Imagens que são adoradas. Imagens que querem papel, estão consigo. Estão na sua casa. Mas é só, eu não adoro, mas alguma vez adorou. Alguma vez fechou os olhos e pensou e pediu alguma coisa. Se você tem alguma coisa disso, você busca maldição para si. Eu volto a dizer, para si. Você tem que entender. Você agarra e leia. Pouco importa se a sua Bíblia é católica ou não é católica. Agarra e leia o Êxodo 20. O primeiro versículo. Nós podemos até abrir. Vamos lá abrir. Êxodo 20. O que é o Êxodo 20? Os 10 mandamentos dados por Deus. Dado por Deus. Os 10 mandamentos dados por Deus aos judeus. Os 10 mandamentos. Aqueles que foram escritos pela mão de Deus na pedra e dado a Moisés para trazer ao povo. Êxodo 21.
Pouco importa se a sua Bíblia é uma Bíblia cristã, pouco importa se é católica, pouco importa se é protestante, porque é exatamente igual. Você vai ler o mesmo que eu vou ler, não há diferença. Veja o que está aqui escrito, Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Só há um Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Não há mais ninguém. Não há outro mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus. Não há outro que interceda. Não há outra que interceda. Não há ninguém. Agora veja o que está aqui escrito. Não farás para ti imagem de escultura, nem de alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem de alguma coisa embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia aos milhares, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu quero voltar outra vez ao versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O que é que há nos céus? Pássaros, pássaros, tudo aquilo que voa. O que é que há na terra? Animais, toda a espécie, e homens e mulheres. O que é que há debaixo da água? Peixes, baleias, tubarões, sei lá, todo tipo. Não fazer imagem de coisa alguma, não a adorar, não se encurvar a ela, não pedir coisas a elas. Porque Deus diz: Eu sou zeloso sobre aqueles que me aborrecem. Não sou eu que digo isto, é a palavra de Deus que diz. E você tem que entender uma coisa: Deus é um Deus de amor. Mas quando você entra nisto e permite isto na sua vida e tem isto consigo ou na sua casa, a maldição está a chegar até si. É que já não está na sua vida. Veja o que está escrito no versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a maldade nos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que morrem. Por causa do que você fizer, vai trazer maldição para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para os filhos dos seus filhos, até a quarta geração. Por que é que isto é tão importante você perceber? Porque infelizmente, há muita gente que acha que não faz mal. Ah, não, então, mas deram-me isso. É, é, é algo, é uma recordação. Você não está a perceber. É que você não está a perceber mesmo. Ao fazer isto, você está a ofender a Deus. Não é a mim, é a Deus. Você está a dizer a Deus que aquilo que você tem é mais poderoso que Ele. Aquilo que você pede coisas é capaz de fazer mais coisas por si do que o próprio Deus. Você está a ofender a Deus. É outra forma de falar sobre isso. Não há outra forma de meter panos quentes, como se costuma dizer, de fazer com que aquilo que eu falo seja menos duro.
Eu, quando aceitei Jesus, eu percebi isto muito rapidamente. Tudo que eu tinha, tudo que eu fiz, agarrei e mandei fora. Todas as imagens a que eu dobrei o joelho, eu pedi perdão a Deus por aquilo que eu fiz, por todas. Me arrependi completamente e percebi que a vontade de Deus é buscá-lo a Ele, aquilo que é invisível, aquilo que não se vê, mas aquilo em quem eu creio que existe e me abençoa. Nós temos que afastar de nós completamente a maldição e só fazendo isso o fazemos. Outras, há cristãos que fazem isto e dizem que não faz mal. Eu lhe digo que faz mal e muito. Posso lhe dizer não sei quantos versículos bíblicos sobre isso, que a Bíblia fala sobre isso, que a Bíblia avisa. Alguns vão dizer, não, mas isso na altura eram imagens que eram cultuadas no Egito, que tinham a cabeça de um animal e tinham forma humana, mas tinham cabeça de animal. Você não está a perceber. O que diz aqui, vamos voltar. Não farás para ti imagem do versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem que há semelhança em cima nos céus, nem abaixo na terra. Não farás qualquer coisa que seja semelhante, para não te encurvares a ela e pedires coisas a uma imagem que não tem o poder para fazer seja o que for. Entendeu? E não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz. A mesma palavra que é aceite por todos os cristãos, sejam católicos ou protestantes. E você algumas vezes faz assim, não, mas pronto, pronto, então eu não vou usar, então vou dar a outra pessoa. Pronto, pessoas que gostam disso, vou dar a outra pessoa. Desculpe, responda à minha pergunta. Você ia dar uma maldição a alguém? Eu pergunto, você ia dar maldição a alguém? De certeza que você vai dizer que não. Então por que é que está a dar maldição? Uma vez fomos a uma loja de chineses. Fomos lá, comprámos algumas coisas que achámos interessantes e, sem nós percebermos isso, a pessoa agarrou e meteu imagens, cultura lá da terra deles. Imagens que tinha Buda, que era de Buda. Meteu no nosso saco. Quando nós chegámos a casa e vimos aquilo, tivemos de estar a orar, a quebrar toda a maldição e a partir aquilo tudo a martelo, para mandar fora. Nós não queremos maldição para nós, mas também não queremos para os outros. Eu posso ler outros versículos, mas eu trago logo este. Este é os 10 mandamentos de Deus. E começa logo assim: não terás outros deuses diante de mim. Não inventem trazer imagens perante mim. Não digam que esta imagem vai interceder para mim. Não, isso é mentira. É completa mentira. Isso é completamente fora da vontade divina. Você está a ler. Algumas práticas dizem assim, não, nós só temos aí as imagens para embelezar, para coisa. Você sabia que um bruxo só consegue fazer práticas de bruxaria quando tem uma imagem que é abençoada, benzida na igreja? Eu, quando ouvi isto, eu fiquei completamente confuso. Eu não percebi porquê. Mas depois percebi. Por causa da maldição que está a criar. Quando alguém benze uma imagem, está a amaldiçoar essa imagem.
porque está a fazer algo que é contrário à vontade de Deus. Por isso é que os bruxos conseguem fazer só os trabalhos quando têm a maldição com eles para poder fazer trabalho. Eu sei que algumas pessoas não vão gostar de ouvir o que eu estou a falar, mas se eu não vos falar a verdade, quem vos vai falar? Ouçam, mal não virá para a minha casa, mal não virá para a minha família. Mas se algum familiar meu tiver alguma coisa dessas, eu não posso impedir a maldição na sua vida. Eu não posso impedir que os meus filhos errem, mas posso impedir que eles fiquem em minha casa. Eu estabeleço os parâmetros que eu quero em minha casa. E depois de estabelecer os parâmetros, têm que cumprir. Se não cumprirem, desculpem, mas não podem estar em minha casa. Mesmo sendo meus filhos. Da mesma forma acontece com qualquer outra pessoa. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu, na minha vida, houve muita coisa que eu deixei de fazer. Houve muita gente que eu, às vezes, a minha vontade era agarrar para os colarinhos e metê-los no ar. E não o fiz, porque Deus não o permitiu. Porque Deus é um Deus de amor, que faz vir o sol sobre justos e injustos. E que quer que eu faça o mesmo. Que eu seja filho dele e que me comporte como filho dele. Então o que é que eu faço? Eu oro. Eu oro. Mas essas pessoas que me magoaram não entram em minha. Você entende? Não entram em minha casa. Então, o que é que nós temos que entender? Se alguém é abençoado porque mudou de vida, mudou a forma de viver, mudou a sua vida. Por isso é abençoado. Por isso Deus responde às suas orações. Por isso Deus está a fazer a favor deles e a abençoá-lo e fazer caminhar mais longe, porque ele mudou a sua forma de viver. Ele deixou de falar o que era incorreto, deixou de falar o que era maldição, começou a falar a bênção. Mesmo quando as coisas não estavam bem, começou a falar a bênção, porque ele quer bênção para a sua vida. E tudo aquilo que o homem semear, é isso vai colher. Os outros não querem fazer isso. Eu não vou ser prejudicado com nada. Certeza absoluta. Mas garantidamente, aqueles que falam o que não presta vão receber nas suas vidas o que não presta. E não tem hipótese. Eu podia falar muitas das vezes coisas e parafustar e tudo mais, e nada falo. Nada digo. Eu mantenho-me em silêncio. Falo a bênção. Porque para isso fui chamado, para dar a bênção. Para declarar a bênção. E o resto, o meu Deus fará o resto. O meu Deus fará o resto. E eu sei porque ele tem feito isso na minha vida. Fez isso em várias ocasiões. E vai continuar a fazer no nome de Jesus. Mas eu quero que você entenda que Deus não faz a exceção de pessoas, nunca fez. Olha o que está aqui escrito. Atos 10, 34. Vamos lá abrir. Atos 10, 34. Novo Testamento, Atos 10, 34.
Atos 10, 34. Eu vou explicar o que é que Pedro via. O apóstolo Pedro via vários animais de várias espécies, de várias coisas a vir chegar até ele. Isto em visão. E Deus lhe dizia, mata e come. E ele disse, não vou comer coisa imunda. E Deus dizia, não consideres imundo aquilo que eu santifiquei. Ele viu isto várias vezes. Várias vezes disse a mesma coisa, várias vezes ouviu a mesma resposta. Até que Deus lhe disse, vem-te buscar para ires a uma casa de um gentio, daquele que não é judeu. Vai com ele. E então foram lá e bateram à porta e ele veio e disseram-lhe exatamente que alguém, que tinha de nome Cornélio, estava à procura para que ele lá pudesse ir pregar. E ele foi, sem hesitação, porque sabia que era a vontade divina, porque ele tinha acabado de receber a visão e a palavra de Deus, de conhecimento, de que vinham buscá-lo. Ele foi, quando chegou lá viu bastante gente reunida e ele perguntou, mas porquê é que vocês estão todos aqui reunidos? E Cornélio falou e disse, eu estava a buscar a Deus e apareceu um anjo e disse para reunir toda a gente e para te buscar a ti, que tu irias falar palavras para. E então Pedro dá esta resposta. Atos 10, 34. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz exceção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer lugar teme, em qualquer nação o teme e obra o que é justo. E a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este Senhor de todos. A palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando na Galileia, pelo batismo de João pregou. Então, Pedro reconheceu que Deus não faz exceção de pessoas, que embora a palavra de Deus veio e começou pelos judeus, não ficou só nos judeus, ele alastrou pelo planeta inteiro. Inclusive a palavra de Deus diz que a palavra de Deus está pregada a toda a criatura e só depois de ser pregada a toda a criatura, só depois virá o fim. O fim do quê? O fim deste planeta. E a passagem para a glória, para estar com Deus eternamente. Então, Deus não faz exceção de pessoas. Agora, entenda uma coisa. Ele não faz exceção de pessoas, mas o que nós fazemos vai nos beneficiar ou prejudicar. O que nós falamos vai nos beneficiar ou prejudicar. As atitudes que temos vão nos beneficiar ou prejudicar. Você não imagina o que é que determinado pregador ou que ser abençoado, o que é que ele teve que passar na sua vida. O que é que Deus permitiu que acontecesse na vida dele para que ele entendesse o que é que tinha que abdicar, o que é que tinha que mudar na sua vida. Não há pessoas especiais para com Deus. Há homens e há mulheres que deixaram de fazer certas práticas e começaram a andar com Deus e a fazer a vontade de Deus. E esses são os abençoados. Deus não faz exceção de pessoas. Faz ver-se o sol sobre justos e injustos. Mas uns vão ser abençoados e os outros não vão ser. Por causa das suas práticas, do que fazem. Porque vão ser prejudicados. Eu quero que você entenda isto, porque isto você não tem que se rebaixar e dizer, não, mas eu fiz isto, fiz aquilo. Ouça bem uma coisa. Deus nos ama.
Deus nos ama. 1 de João 1:1. 1 de João 1:8, desculpem. 1 de João 1:8. Lá no final da Bíblia, 1 de João 1:8. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele preparou tudo. Isto é a mesma coisa que você for a um restaurante e chega ao restaurante e tem tudo preparado. Já tem o copo, já tem os pratos, tem os talheres, tem tudo. Mal você se senta, chegam, metem o pão, trazem logo o coisa. Você tem tudo o que precisa para poder comer. Da mesma forma, Deus preparou tudo para nós, o que convém para a vida. E Ele sabe que nós erramos. Ele sabe que nós pecamos. Veja o que está aqui escrito. 1 João 1:8. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Entende isto? Ele sabe que nós erramos. Ele sabe que nós erramos. Mas o que fazemos depois de errar é que faz toda a diferença. Se você diz, não, mas eu não tenho pecado, aí você já está a pecar. Porque mesmo que você não tivesse feito nada toda a vida, você tem uma herança de pecado, vinda através de Adão. E o reconhecimento do erro, o reconhecimento de erros que nós fazemos perante Deus e confessando a Deus, eu vou voltar a dizer, não é confessar a homens, veja o que está aqui escrito. Versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele, Deus, não é Ele, homens. Eu não estou a dizer que o homem não pode orar por outra pessoa, não é? E a outra pessoa, os pecados podem ser perdoados por causa da oração desse homem. Eu não estou a dizer o contrário. É a palavra, é divino. É isso que está escrito. Mas eu quero que você entenda que você deve pedir perdão a Deus. Ao Deus Altíssimo. Deve pedir perdão a Ele. Você, naquela altura, recebe o perdão pelo arrependimento da sua parte. Entendeu? Ele é fiel e justo para nos perdoar. Portanto, era exatamente o que eu estava a dizer do restaurante. Deus preparou tudo. Não só preparou o caminho para Jesus vir nos libertar, mas também preparou o caminho para nós mudarmos a nossa vida, mudarmos completamente. E pedimos perdão a Deus pelos erros. E Ele nos perdoa. Ele já fez tudo por nós. Tudo é impressionante. Portanto, ninguém se deve julgar menor do que outra pessoa. Não é essa a vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que você martirize, você se culpe eternamente por alguma coisa que fez. Você fez de errado, pediu perdão a Deus, siga em frente. Agora, por favor, faça de tudo para não voltar a fazer o mesmo erro. Porque se você faz o mesmo erro, então, para que é que serviu você se arrepender? Você pode dizer assim, mas eu não consigo. Aí é outra conversa. Então você precisa de ajuda. Então o que é que você tem que fazer? Pedir perdão a Deus pelo erro que fez e, Senhor, ajuda-me a não voltar a fazer. Se o seu coração for sincero, Deus arranca de si isso. É que arranca mesmo de si. E entenda uma coisa, infelizmente, erramos. Infelizmente erramos.
E não pense que é só A, B ou C. São todos. Infelizmente erramos. Agora temos que fazer alguma coisa sobre isso. Se você faz um erro, pede perdão a Deus. Volta a fazer o mesmo erro. Volta a pedir perdão a Deus. Deus, ouça, acredita em mim, Deus vai perdoar sempre. Mas vai haver consequências pela sua estar sempre a repetir o mesmo erro. Vai haver consequências. Sabe porquê? Porque vai chegar a uma altura que você não se vai pedir perdão. E o erro vai cair sobre si. Entenda que tudo o que eu estou a falar é a nível espiritual. Eu não estou a falar de. Claro que tudo o que você faz na carne tem uma consequência espiritual. Você adultera, você trai o seu cônjuge, você pode pedir perdão a Deus e Deus perdoa o seu ato. E você pode pedir para retirar isso de si e Deus o ajuda a tirar isso da sua vida. Mas se você continua repetidamente a fazer a mesma coisa, vai chegar a uma altura, você não vai pedir perdão a Deus. E vai cair de tudo sobre si. Tudo. E principalmente se o seu cônjuge for um homem ou uma mulher de Deus. Principalmente isso. Você não imagina no que é que se está a pôr. Não imagina mesmo. Uma coisa é que você nunca aceitou Jesus, nunca teve Jesus no coração e você está casado com alguém que é cristão e você continua a fazer isso repetidamente e a pessoa com quem você está quer a sua mudança, quer e ora para a sua mudança e glória a Deus. Outra coisa é você é cristão e faz o erro, sabe o que está a fazer. Vai chegar a uma altura que vai vir consequências para a sua vida. E eu não estou a tentar meter medo. É que não percebe que a maldição é uma consequência daquilo que nós fazemos, não é daquilo que os outros fazem. Ouça, podem fazer trabalhos contra si, de bruxaria, disto, daquilo, só vai atingir si no dia em que você realmente errar e não se arrepender. De outra forma, nada o vai atingir, porque está escrito: nenhum mal nos sucederá, na praga alguma chegará até nós. Tudo o que nos tentam fazer e levantar contra nós não vai acontecer. Agora podem nos tentar. Se podem. Eu vou-lhe dar o exemplo. Os israelitas estavam a passar por um determinado sítio, o rei dessa terra não queria que eles passassem por lá, mas não os queria atacar, porque sabendo que se os atacassem eles perdiam. Até o que é que fazer? Contratou um homem de Deus para falar mal contra eles. O homem de Deus tentou por 3 vezes falar mal contra eles, mas só os abençoava. E ele dizia: eu não posso amaldiçoar uma coisa que Deus abençoou. Dizia ele: eu não posso. Mas, no entanto, disse-lhes uma coisa: manda as tuas mulheres para o meio deles e quando eles se prostituírem, eles vão errar. E então a maldição cai sobre ele. E ele fez exatamente isso e maldição caiu sobre ele. E Deus agarrou e aniquilou aqueles que tinham feito a maldição e continuou com os outros. Maldição não virá ao homem sem causa. Se você não quer maldição para a sua vida, afaste tudo aquilo que não presta. Fala o que é correto, ande com Deus, busca Deus, Deus o vai ajudar em tudo. E você pode dizer: mas eu sempre fiz o bem, isso não interessa. Não interessa nada. Mas eu sempre tratei bem as pessoas, isso também não interessa nada. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de coisas que você faz de errado, de que eu faço de errado.
e que, se eu não me arrepender, vão trazer problemas para mim. Vão trazer problemas para si. O que é que vocês já devem ter visto quando eu começo as reuniões. Eu, quando eu começo as reuniões, já estou a pedir perdão. Porque, infelizmente, eu erro. Infelizmente, às vezes magoam-me. E então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir perdão a Deus por tudo o que fiz de errado, e perdoar a todas as pessoas que me magoaram. Não. Eu declaro com a minha boca. Entende? Não é por acaso que eu falo. Não oro porque deve-se orar assim. Não, eu oro para a minha bênção. Para a bênção da minha vida. E estendo a bênção a toda a gente. Quer orar comigo? Entenda uma coisa. É da vontade de Deus você ser abençoado. É da vontade de Deus, depois de você agarrar e reconhecer que não há diferença entre A, B ou C, que não há diferença, você vê alguma pessoa a prosperar muito, é da vontade de Deus que você prospere também. Não considere, mas os outros têm, por causa disto, daquilo, esqueça isso. Esqueça isso. Ouça, as pessoas que mais prosperaram nesta terra foram aquelas que menos pediram a Deus por prosperidade. Se você for ver Salomão não pediu prosperidade, pediu sabedoria e Deus lhe deu prosperidade. Portanto, as pessoas que menos pediram por prosperidade, menos pediram por uma área financeira, menos pediram por aquelas que mais foram abençoadas. Ouça, quando Abraão foi, em Gênesis 12, quando Abraão foi chamado por Deus, não vamos abrir, não é preciso abrir, é só para ouvir. Quando em Gênesis 12, quando Abraão foi chamado por Deus, ele tinha 75 anos de idade. E Deus disse-lhe para ele: anda comigo, sai de casa dos teus pais, sai, anda comigo e eu te abençoarei. E Abraão saiu de casa dos pais. Por sair de casa dos pais, porque os pais adoravam ídolos, por ele sair dos casa dos pais, imediatamente foi abençoado. E não parou de ser abençoado. Isaac ouviu a voz de Deus, obedeceu, foi abençoado. Jacó foi abençoado. Porquê? Porque eles mudaram a sua atitude. Mudaram o que gostavam de fazer. Mudavam aquilo que gostavam. Para quê? Para serem abençoados. Da mesma forma, Deus quer abençoá-lo assim. Mas tem que haver mudança. Tem que haver mudança de atitude. Não agarra, não, mas aquele tem, o outro tem. Epá, não faça isso, por favor. Não faça isso. Não deixe esse espírito chegar à sua vida. Eu lidei com colegas meus de profissão que ganhavam, havia colegas meus a ganhar o triplo de mim. E até mais. E eu sabia disso tudo. Sabe o que é que eu dizia? Sempre disse, e sempre vou dizer, que tenham muito, porque a mim nunca me vai faltar. Sempre disse isto. Que tenham muito, que a mim nunca me vai faltar. Estou preocupado com o que eles têm ou não têm. Não tem nada a ver com isso. Isso é entre ele e Deus. Deus permitiu que ele tivesse. Glória a Deus. Eu tenho que preocupar em andar com Deus, a estar com Deus, a fazer o que é correto e andar com Deus. Isso é que eu tenho que fazer. E o resto não é nada comigo. Cada vez que eu ouço alguém
e dizer, mas a outra pessoa tem, eu digo logo, ia, já estou a começar a ir por aí. Ia. Vão perder. Vão perder. Eu já sei como é que é. Eu já sei como é que é. Cada vez que você se queixa das riquezas dos outros, você está a atrair para si um espírito. Sabe qual é o espírito? Inveja. Se você atrai esse espírito de inveja para a sua vida, ouça, ele vai destruir tudo. 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 E eu estou a falar de um espírito porque ele é um espírito. Eu sei o que é que eu estou a dizer. Vamos abrir em Números 23. Números 23, versículo 19. Números 23, versículo 19. Números 23, versículo 19. Entenda uma coisa. É da vontade de Deus nos abençoar. É da vontade de Deus nos fazer prosperar. É da vontade de Deus nos curar. Não pense que é só para A, B ou C. Deus não faz exceção de pessoas. Deus, para Deus, são todos iguais. Agora, a mudança que você faz na sua vida vai determinar se você fica mais próximo de Deus ou mais afastado de Deus. Agora, uma coisa é garantida, e isto você tem que perceber. Deus não muda. Entendeu? Deus não muda. Veja o que está aqui escrito. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Você está a ouvir? Deus não muda. Se Ele diz que você é abençoado, você é abençoado. Se Ele diz que você está curado, você está curado. E você vai dizer, mas eu não sinto. Mas essa é a vontade de Deus. Agora você tem que reivindicar a bênção para a sua vida. Tem que reivindicar a cura. Deus quer que eu esteja curado, eu estou curado. Você tem que dizer isto. Você tem que declarar, é da vontade de Deus que você seja abençoado. Jesus fez pobre para que você enriquecesse. Então você tem que declarar isso na sua vida. Não é declarar o que está a acontecer de mal, é declarar a bênção para a sua vida. A palavra de Deus diz que você é abençoado. Então você é abençoado. E eu também. Em nome de Jesus. Eu também sou. Porque a palavra diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria. Até ele está a dizer coisas e não o vai fazer. Falaria e não iria confirmar. Garantidamente que é. Garantidamente que faz. Eis que ele nos pôs por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. É a palavra de Deus que o diz. Aquilo que habita nos esconderijos do Altíssimo, a seu melhor impotente descansará. Você que mudou as suas atitudes, suas palavras, mudou a sua vida por causa de Deus, garantidamente que Deus sabe. Garantidamente Deus está a olhar para si. Garantidamente você é abençoado. Garantida. Você até pode não sentir. Você até pode ver isto ou aquilo, mas ouça, você é abençoado de Deus. Porque você mudou a sua vida. Assim como Abraão mudou, assim como Isaac mudou, assim como Jacó mudou a sua vida. Todos eles mudaram coisas na sua vida. E Deus os abençoou porque eles mudaram. E cabe a nós agora fazer o mesmo. Mudar. Mudar a nossa forma de viver. Mudar a nossa forma de pensar. Mudar a nossa forma de agir.
Ao fazermos isso, a bênção já está na nossa vida. Então você é abençoado ao entrar e ao sair, você é abençoado em tudo o que faz, Deus abençoa as obras das suas mãos, está lá escrito em Deuteronômio 28. Porque você dá ouvidos aos mandamentos do Senhor seu Deus, você é abençoado em todo lugar onde andar. Você é abençoado por Deus. As bênçãos vêm para a sua vida. Você é abençoado por Deus. E então a sua atitude tem que mudar. A sua atitude perante a vida tem que mudar. Não, eu sou abençoado. Haja onde houver, esteja onde estiver, você é abençoado. Você tem que declarar, eu sou abençoado por Deus. Eu sou abençoado por Deus. Você está a ver alguma coisa a chegar, alguma conta para chegar, você diz, eu sou abençoado por Deus e está tudo pago no nome de Jesus. Nada tem falta, nem nunca terei. Porque eu sou abençoado por Deus. Tem que entender, você tem que falar. Se não falar, se não crer no seu coração e falar com a sua boca, você não vai receber a bênção. Então, a diferença está em você mudar a sua atitude. Não agarrar e dizer, não, eu sou coitadinho, só isto acontece a mim, esqueça tudo isso. Agarra nisso tudo e mande fora. Isso era a antiga pessoa, era o antigo eu. Você agora é uma nova criatura. E como nova criatura tem uma nova linguagem. Uma linguagem de andar com Deus, de crer em Deus, de confiar em Deus. Se Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Todos aqueles que se levantarem para tentarem atacar a si vão cair. Você não imagina o poder disto. Não, Enquanto eu trabalhei como guarda noturno, eu enfrentei muita coisa. Muita coisa complicada. Às vezes lutas, mas estou a falar de luta mesmo, luta. Está a perceber? De ter que ir ao chão, de meter algemas em pessoas, de ser enfrentado, de correr atrás de ladrões. Eu estou a falar de muita coisa. Muita coisa que eu nunca falei, que eu nunca disse, de circunstâncias que aconteceu connosco, de muita coisa. Inclusive que a minha família não contei, porque não pronto, e muito menos enquanto estava a acontecer coisas, problemas, tribunais e tudo, eu não falava, eu só orava. Mas houve coisas que eu orei durante algum tempo. E o que eu orava era todo aquele que me tocar, e desculpem a expressão, vai-se borrar todo. Eu orei durante algum tempo isto. Mas eu orei e não pensei mais sobre o assunto. Pronto. Eu depois mudei. Quando isto aconteceu, depois que aconteceu o que aconteceu, eu mudei a forma de orar. Obrigado, Pai, que eu não tenho problemas. E que só depois que eu comecei a orar assim, é que os problemas começaram a parar. Começaram a parar as idas a tribunais, começaram a parar porque eu deixei de ter problemas na minha zona. Eu deixei de ter problemas no sítio onde eu estava e eu não tinha problemas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas antes disto eu orava assim. E sabe o que é que aconteceu uma vez? Houve uma vez um indivíduo que me tocou, que me tentou agredir. E o que é que aconteceu? Exatamente o que eu estava a orar. Borrou-se todo. E eu não fiz quase nada com ele. Borrou-se todo. E desculpem a expressão eu estar a falar, mas foi o que realmente aconteceu. Depois, quando aconteceu, ele depois foi levado para a esquadra e tudo mais, eu não sabia, depois Deus me fez lembrar aquilo que eu orava. Eu orei, caso me tocassem, se borrassem todos, e foi exatamente o que aconteceu. Aquele tocou-me e borrou. Quando depois de eu ver isto, eu dizia, não, mas eu não quero é problemas. Eu comecei a orar, Pai, eu não tenho mais problemas na minha zona.
Eu não tenho problemas na ida ao terminal. E parou tudo. A partir daí, a minha vida era quieta e sossegada. Eu não tinha problema. Mas tudo porque eu orava por determinada coisa. Você está num emprego, eu oro por um emprego. Obrigado, Pai, por um emprego, é uma bênção. Corre sempre tudo bem, nunca há problemas, é sempre tudo quieto e sossegado. Em nome de Jesus. Corre sempre tudo bem, consigo resolver todos os problemas, todas as coisas, sem problemas alguns, no nome de Jesus. Paz é o que eu tenho no nome de Jesus. E sabe o que é que vai acontecer? Porque você está a orar, Deus se vai mover, vai acontecer. Está a entender? E aos outros está a acontecer isto. Ouça, aos outros você fala a palavra de Deus. Se eles quiserem mudar para andar debaixo da sombrinha de Deus, glória a Deus. Se não quiserem andar, deixa-os andar. Deixa-os andar. Sabe o que é que vai acontecer? É que eles vão bater a cabeça e vão olhar para si e ver, mas para ele não acontece nada porquê? E aí vão perguntar, e você vai dizer, eu tenho Jesus no meu coração. Tenho Jesus no meu coração. Eu oro todos os dias para a bênção. E eu tenho a bênção. Queres? Aceita Jesus como Senhor e Salvador. Aceita como Ele, o que Ele fez, foi em teu lugar, Ele tomou o lugar, o nosso lugar. Aceitando o que Ele fez na cruz, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E então faz toda a diferença na nossa vida. E agora quero-vos terminar com um versículo bíblico. Vamos a 1 de João, vamos lá para o final da Bíblia outra vez. 1 de João 4,7. 1 de João 4,7. Lá no final, 1 de João 4,7. O que eu vos vou ler agora não é fácil mesmo para um homem de Deus. Vocês estão a ouvir? O que eu vou ler agora não é fácil para um homem de Deus. Mas porque você é de Deus, isto tem que acontecer na sua vida. Agora entenda uma coisa, é que às vezes confundimos amor com correção. Eu vou dar o exemplo em família. Eu amo os meus filhos. E Deus sabe o quanto os amo. E eles também sabem quanto os amo. O que é que eu faço por eles? Eu, quando me pedem qualquer coisa, o que é que eu faço imediatamente? Nem questiono. Mas tem que se viver conforme eu quero. Tem que ser conforme eu quero. Em minha casa, na casa deles, irão viver como eles quiserem. Amados, amemos uns aos outros, porque Deus é amor. Qualquer que ama e é nascido de Deus conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nosso Deus é amor. E nós temos que amar. Claro que tem que haver correção, por isso é que tem que ter correção, tem que ter, conforme nós queremos. Nós queremos, vamos lá ver, eu não vou obrigar a um dos meus filhos a namorar com quem eu quero, isso é impossível. Mas se eu vir que eu estou a namorar com alguém que não presta, eu vou orar a Deus para ajudar a resolver o problema. Agora entenda uma coisa, mas eu nunca vou determinar a vida. Agora determino a vida deles em minha casa. Tem de ser como eu quero. Assim como na igreja tem de ser como eu quero. Não é como as pessoas querem, é como eu quero. E se quiserem servir comigo como eu quero, vamos embora. De outra forma, não.
Mas diz aqui, amados, amemos uns aos outros. Isto às vezes não é fácil. É amar aquela pessoa que nos magoou, amar aquela pessoa que não fez o que nós queremos. Não é fácil. Mas podemos pedir a Deus que nos ajude a amar, a ter compreensão sobre as circunstâncias. Amém. Amém. Até eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos orar. Vamos orar. Sim. Vamos ficar de pé, se faz favor. Vamos dizer, Pai, nós estamos perante Ti, Senhor. Precisamos da Tua ajuda nas nossas vidas. Precisamos da Tua ajuda em perdoar os outros. Precisamos da Tua ajuda em entender todas as circunstâncias. Precisamos da Tua ajuda, Senhor, em poder amar a todos. Senhor, uma coisa que queremos é andar contigo, seja onde for, seja onde estivermos. Ajuda-nos a compreender e entender todas as circunstâncias, para o prevalecer em Ti, sempre. Porque sem Ti nada. E é algo que não queremos perder, é a Tua presença no nome. Faça em cada um de nós a Tua vontade, tudo para a Tua glória e honra, no nome de Jesus. Para cada ação nossa, cada ato nosso, seja para a Tua glória, para a Tua glória, para a Tua glória, no nome. Que as pessoas olhem para as nossas palavras e para os nossos atos e glorifiquem a Deus sempre. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Uma boa semana. Amém.